Desde amanhã, de novo. Mais curioso sobre você do que ontem. É estranho? Não, o problema é que eu gosto. Quantas vezes só hoje? Ele riu. O sol ainda nem se pôs. Antes de começar a história, peço que se inscrevam no canal e deixem seu like. Obrigado. Aos 48 anos, Sofia embarcou em uma viagem solo para Fernando de Noronha. Divorciada há 3 anos, o vazio se aprofundara e ela sentia a necessidade de ir para algum lugar. Era o final da primavera, quando as buganvílias começavam a desabrochar. Longe do centro mais movimentado da Vila dos Remédios, encontrou um pequeno vilarejo costeiro. Ela desfez as malas em uma pousada tranquila. O rangido dos degraus de madeira e a maresia eram ao mesmo tempo familiares e estranhos. Naquela noite, porém, uma voz veio da área de convivência. Com licença. Aceita uma xícara de café? Ela levantou a cabeça. Um homem de cabelos grisalhos e um sorriso acolhedor segurava 2 xícaras. Sim, obrigada. Eu me chamo Ricardo. Acabei de chegar e achei um desperdício tomar este café sozinho. Se não se importar, podemos conversar um pouco? Naquela noite, os dois dividiram uma garrafa de vinho na janela do lounge. Ela perguntou, sorrindo. Você disse que tem 51, certo? Parece estar em ótima forma. Eu me exercito regularmente. Ainda confio na minha vitalidade. Ela riu da resposta, mas quando seus olhares se cruzaram, a seriedade por trás do calor em seus olhos tocou um lugar em seu coração. No dia seguinte, os dois exploraram a ilha juntos. Subiram o Morro do Pico, percorreram as estradas costeiras e sentaram-se em um pequeno café, conversando por horas. Ao anoitecer, ela disse, hesitante: em uma viagem sozinha, eu nunca imaginei que encontraria alguém tão agradável. Eu vim sozinho, mas não estou mais sozinho. Naquela noite, os dois decidiram naturalmente passar o tempo juntos. Com o coração excitado e cauteloso, ela se dirigiu silenciosamente ao quarto dele. Logo, seu olhar se aproximou com cuidado. Você está bem? Lentamente. A noite que começou assim foi surpreendentemente delicada. Lento, mas profundo. Mesmo depois de terminarem a primeira vez, ele a abraçou novamente. E de novo. No início, ela ficou surpresa. Depois, completamente imersa. Nesta idade, sentir essa emoção de novo. Seus toques, seu calor, seu ritmo. Ela sentiu todos os seus sentidos responderem à sensação de estar verdadeiramente viva, algo que não sentia há muito tempo. Aquilo não era uma simples viagem. Era uma emoção inesperada que havia chegado à sua vida cotidiana. A luz do sol se infiltrava pelas cortinas. Ela abriu os olhos em uma cama estranha. Ao seu lado, o rosto dele, dormindo em paz. Observando-o, ela prendeu a respiração por um momento, movendo-se silenciosamente sob os lençóis. Já acordou? Sua voz baixa ecoou em seu ouvido. Surpresa, ela virou a cabeça. Ele já tinha a mão em seu ombro. Desde amanhã, de novo? Ela riu, envergonhada, mas ele disse com olhos gentis. Estou mais curioso sobre você do que ontem. É estranho? O tempo da manhã começou com essas palavras. No início, ela hesitou, mas quanto mais ele se aproximava, mais seu coração se abria. A respiração, os movimentos sutis sob o cobertor. Seus toques eram mais confiantes e suaves do que na noite anterior. Será que este homem me deseja de verdade? Fechando os olhos e sentindo tudo, ela de repente percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, era necessária para alguém. Era uma sensação claramente física, mas de alguma forma, também um consolo emocional. Quando tudo acabou, ela mal conseguiu se sentar. Desse jeito, quando vamos passear? Ele riu e disse: podemos voltar a Noronha outra vez, mas este momento com você pode não acontecer uma segunda vez. Ela segurou a mão dele em silêncio e pensou consigo mesma. Até que ponto ele está sendo sincero? Mas momentos depois, ele a puxou para perto novamente. Antes que ela pudesse respirar, começou de novo. Sua mão envolveu sua cintura, começando lentamente. Quando seu corpo começou a tremer sutilmente, ela exclamou, rindo: espera um pouco. Eu realmente vim para viajar, sabia? Ele sussurrou baixo. Você é toda a minha viagem. Não preciso de mais nada. Era final de tarde.
Sentados lado a lado no terraço da pousada, os dois bebiam um chá gelado e olhavam para o mar. Ela comentou casualmente: como pode uma pessoa tão cavalheira durante o dia ser assim à noite? E de manhã também. Ele deu uma risadinha, olhando para ela. Sou eu em todas as versões, de dia e de noite. Ela riu e deu um tapinha em seu braço. Naquele momento, ele perguntou em voz baixa: você já fez isso na praia? Ela ficou em silêncio de repente. Então, com um leve sorriso, perguntou de volta: por que essa pergunta do nada? Curiosidade. Se não, posso te dar uma experiência especial. Ela o encarou com curiosidade e disse, quase como um suspiro: não é que eu nunca tenha feito, mas daquela vez para agora, algo é diferente. O que é diferente agora? É mais emocionante. Ele se levantou silenciosamente. Vamos. Aonde? Ele colocou os óculos de sol e sorriu. Tem uma praia secreta, que eu conheço. Agora? Ela riu, fingindo indiferença, mas seu coração começou a acelerar. Ele a guiou, e ela, depois de uma breve hesitação, o seguiu em silêncio. Assim que chegaram a uma enseada isolada, dentro de uma pequena gruta, a respiração dele roçou a ponta de seu nariz. Alguém pode aparecer aqui. É por isso que será ainda mais memorável. Sua mão puxou sua cintura com cuidado. O som das ondas ficava cada vez mais alto e as mãos dela agarraram as costas dele. Quantas vezes só hoje? Ele riu. O sol ainda nem se pôs. De volta da praia, ela entrou no quarto quase sem fôlego. Ricardo perguntou com um sorriso: tudo bem? Ela mal conseguiu encará-lo. O que você é, afinal? Ele deu de ombros. Sou apenas alguém sendo honesto com você. Sem conseguir responder, ela caminhou até a cama e adormeceu instantaneamente. O corpo pesado, a mente confusa, uma excitação estranha e as lembranças recentes se misturaram, puxando-a para um sono profundo e intenso. O relógio marcava 7 da noite. Lá fora, o crepúsculo já havia chegado e as luzes do jardim da pousada estavam suavemente acesas. Ela abriu os olhos lentamente. Não havia ninguém no quarto. Quanto tempo eu dormi? A cabeça estava grogue e o corpo ainda parecia preguiçoso. Uma sensação de formigamento abaixo do peito ainda permanecia. Ela abriu a janela e a brisa da noite entrou suavemente. Naquele momento, ouviu um barulho vindo da cozinha. Vestindo um cardigã, ela abriu a porta silenciosamente. E viu Ricardo na cozinha comunitária, de costas, preparando uma massa. Ela deu um pequeno sorriso. Este homem, além de ter energia, também cozinha? Ela se aproximou dele em silêncio. O cheiro de alho me acordou. Ele se virou e disse: temos que jantar antes de dormir. Você se movimentou muito hoje. Ela o observou em silêncio. Aquele momento, aquele espaço, aquele homem, ela percebeu então. Aquilo não era uma simples viagem. Era um encontro inesperado, como o destino. Estava com fome, né? Ele arrumou os pratos com habilidade. Massa, alho e óleo, salada e camarões grelhados. Pegando o garfo, ela disse: desse jeito não vou conseguir ir embora. Um homem que até cozinha bem. Então não vá. Ela riu, mas as palavras dele ecoavam em seus ouvidos. Ele silenciosamente colocou mais camarões em seu prato. Eu estava pensando se não fui longe demais na praia mais cedo. Mas você parece bem, então fico aliviado. Ela tomou um gole de vinho lentamente, olhando para ele. Eu estava bem. Sinceramente, o problema é que foi bom demais. Ele a encarou, sem desviar o olhar. Naquele momento, uma estranha tensão pairou sobre a cozinha silenciosa. Entre os dois, os olhares se aproximaram mais do que as palavras, e os garfos pararam. Ele se levantou silenciosamente. Terminamos de comer depois. Ela o observou em silêncio. Ele se aproximou dela e estendeu a mão. No momento em que ela pegou sua mão, ele a levantou e a abraçou. Agora, de novo? Sim, agora mesmo. Ele a pegou no colo e lentamente, mas com firmeza, a sentou na beirada da mesa. Sobre a mesa da cozinha comunitária, sob a luz fraca, ela prendeu a respiração e sussurrou: você é completamente louco. Ele respondeu: foi você quem me deixou assim. Na manhã seguinte,
Sofia saiu para o corredor com os cabelos desgrenhados, vestindo uma camisa de Ricardo. Seus passos ainda eram cautelosos, e sua expressão um pouco atordoada. O problema era que a dona da pousada estava limpando no final do corredor. Seus olhares se encontraram. Oh, acordou cedo. O dia está lindo, não? Ela parou por um instante. Sentiu como se não pudesse respirar. Sim, está mesmo. A senhora sorriu e disse: a noite de ontem estava um pouco fresca, mas dormiram bem? Com o rosto corado, ela respondeu: sim. Graças à senhora, foi bem agradável. Depois dessa saudação embaraçosa, ela voltou correndo para o quarto. Lá dentro, Ricardo vestia uma camiseta como se nada tivesse acontecido. Encontrou com ela? Sim. O que ela disse? Perguntou se a noite foi agradável. Ele não conseguiu segurar o riso e explodiu em uma gargalhada. Que fofa. Sério. Ela jogou um travesseiro nele. Por sua causa, como vou olhar para as pessoas? Não se preocupe. Ela sabe de tudo e está fingindo que não sabe. Ela riu por um momento, depois se encostou na cama e disse, suavemente: não, você. Ela riu e disse: eu não queria que isso acabasse. Ao abrir a porta do quarto, o cheiro forte do mar e a atmosfera entre os dois se intensificaram novamente. Cansada de um longo dia, ela se sentou no sofá, massageando os ombros. Nossa, andamos muito hoje. Meus ombros estão doendo. Ele pegou uma toalha e disse em voz baixa: então, vamos tomar banho juntos? Ela levantou a cabeça. Seu rosto era brincalhão, mas também sério. Está falando sério? Sim. Mas talvez não seja só um banho. Ela deu um sorriso e lentamente se levantou. Eu imaginei. Atrás do vidro embaçado do box, as silhuetas dos dois se sobrepunham. Quando a água morna escorreu por seus ombros, ela soltou um suspiro profundo. Ele colocou shampoo nas mãos e começou a lavar o cabelo dela com cuidado. As pontas de seus dedos passaram pelo couro cabeludo, pela nuca, ombros e desceram pelas costas. Ela foi prendendo a respiração. Aquele toque carregava mais do que simples contato físico. Havia um cuidado profundo e emoção. É a primeira vez que alguém faz isso por mim. Ele perguntou: não gosta? Ela balançou a cabeça. Não. Pelo contrário, é tão avassalador. Naquele momento, a mão dele desceu novamente para sua cintura, e mais para baixo, lentamente. No meio do som da água do chuveiro, o banheiro foi se enchendo de suspiros. Com as mãos apoiadas na parede de azulejos, seu coração tremia, e ele, cuidadoso mas firme, a abraçou. No espelho do banheiro, através do vidro embaçado, a imagem de seus corpos se aproximando era visível. Ela sussurrou: você não descansa nunca? Ele respondeu: como eu poderia descansar com você ao meu lado? Depois do banho, os dois saíram do banheiro enrolados em toalhas. Enquanto secava o cabelo, ela perguntou: há quantos dias estamos fazendo isso? Ele sorriu. Cada dia é especial graças a você. Saindo do banheiro e sentando-se na cama, o ar do quarto já havia se suavizado. Ela, com um roupão branco amarrado até o peito, respirava calmamente. Ele sentou-se ao lado dela, observando-a em silêncio, antes de estender o braço lentamente para abraçá-la. Não me diga que vai começar de novo. Ela perguntou, quase rindo, mas a resposta dele foi inesperada. Não, hoje eu só quero sentir você. Quero te ver, estar perto. Com essas palavras, ela fechou os olhos por um momento. Sempre pensou que os toques deste homem levavam ao desejo, mas agora era apenas um sentimento de querer estar junto. Sua mão desceu lentamente pela linha do pescoço dela, passou pela clavícula, pousou a mão e a envolveu com cuidado. Ela prendeu a respiração, mas não resistiu. A mão não tinha pressa. Pelo contrário, permaneceu ali, silenciosa, por um longo tempo. É estranho. Só de ficar assim já é bom. Ela disse em voz baixa. Em vez de responder, ele moveu a outra mão cuidadosamente para a coxa dela. Sob o roupão fino, a ponta dos dedos dele tocou levemente sua pele. A respiração dela ficou presa. Ele ainda estava cuidadoso, gentil, acariciando sua alma. Ela não conseguiu dizer mais nada. Apenas mordeu o lábio levemente, entregando-se lentamente ao seu toque. Então,
Ele disse baixinho. Durma. Eu te abraço. Com essa frase, ela se sentiu estranhamente emocionada e enterrou o rosto no peito dele. Sua mão ainda repousava sobre o corpo dela, e assim, os dois adormeceram, sentindo um ao outro em silêncio. Era de manhã. A luz do sol entrava pela cortina, e no quarto, um ar de tranquilidade pairava, como se nada tivesse acontecido. Sofia acordou primeiro. Aninhada nos braços de Ricardo, sua mão ainda sobre o corpo dela, ela permaneceu quieta. Aquele toque não era de desejo, mas de ternura, como um sentimento que se recusava a deixar ir, a negar o fim. Ela fechou os olhos e pousou sua mão sobre a dele. Momentos depois, ele acordou. Esfregando os olhos, ele a olhou e disse: Bom dia. Dormiu bem? Em vez de responder, ela assentiu lentamente. Enquanto arrumavam as malas, poucas palavras foram trocadas. A praia por onde caminharam juntos, o café que tomaram antes de entrar no carro, tudo parecia familiar e melancólico. Quanto mais a despedida se aproximava, mais ela mordia os lábios. Finalmente, no estacionamento, quando ele fechou o porta-malas e se virou, foi ela quem falou primeiro. Nós vamos terminar assim? Ele a olhou em silêncio. Estes dias foram só uma viagem? Foi só porque estávamos sozinhos? Se for, me diga. Eu mesma coloco um ponto final. Os olhos dele vacilaram. Então, ele se aproximou dela em silêncio e segurou seus ombros. Não. Eu sinto que encontrei alguém que me aceita de verdade. Depois de te conhecer, eu não quero mais ficar sozinho. Ela fechou os olhos. Eu não deveria acreditar nessas palavras tão facilmente. Então me prove que você quer apenas a mim. Dias depois, uma mensagem dele chegou. Já decidi nosso próximo destino de viagem. Quer ir comigo? Desta vez, em nome de nós. Ela sorriu silenciosamente e respondeu: Claro. Desta vez, estarei ao seu lado desde o início. Vamos começar. De verdade. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever, curtir e ativar as notificações. O seu pequeno apoio é uma grande força para mim. Deixe também sua opinião sobre a história de hoje nos comentários. Obrigado. Obrigado.